Bom dia, irmãos, amigos. Vamos concluir a pequena série sobre o quarto mandamento da lei de Deus, no caso, o descanso semanal, obrigatório para a época. E é a quinta pregação sobre o assunto. Então, eu vou iniciar de maneira talvez um pouco brusca, no sentido de que não vou explicar mais praticamente nada do que foi dito para trás, que percorremos um longo caminho para chegar até aqui. Então, quem quiser acompanhar a série ou o que foi dito, veja lá no site Falando de Cristo e você pega todo o contexto. Mas só esta pregação vai parecer um pouco incompleta, porque na realidade ela é uma conclusão. Mas eu quis fazer uma conclusão bem trabalhada para que ficasse bem claro na nossa mente o que fica para nós. Falei muito de Velho Testamento, de vários tipos de descanso que a Bíblia fala, Novo Testamento, Livro de Atos e tudo, falamos bastante. Então aqui é a conclusão, e a conclusão mesmo sem dar muitas explicações mais, que a base já está lá atrás. Então, eu perguntei no final da última pregação sobre o assunto, assim, em suma, o quarto mandamento é ou não mandatório para nós crentes hoje? Até brinquei no final, dizendo que eu podia deixar em aberto esta pergunta, mas não vou ser malvado, eu vou responder logo e eu explico na próxima. Então, eu respondi que, conforme eu penso, a resposta é em parte sim e em parte não. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta conclusão de um estudo um pouco maior e que sejamos sábios, entendidos para entender bem e aplicar o que for aplicável neste mandamento que é complexo, como já falei, por um lado. Por outro lado, é simples o que tu queres com isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, eu concluo assim: como indivíduos, como seres humanos, nós temos a obrigação moral de descansar um dia na semana para relembrar e homenagear o Criador da raça humana e de tudo o que existe. Porque Ele próprio descansou depois de criar tudo em 6 dias. Então, entendo que essa é uma obrigação de todo ser humano no mundo, em todas as épocas, descansar um dia por semana como uma forma de reconhecer que foi criado por um Deus que tudo criou em 7 dias, em 6 dias, para ser mais exato, descansando no 7º. Então, como indivíduos, sim, temos a obrigação de guardar um dia na semana. E como crentes, cidadãos, e crentes que o ideal era que não houvesse nessa divisão. Se todo mundo fosse crente, a resposta seria, sim, nós temos a obrigação, como seres humanos e como crentes que somos e tal. Mas há uma divisão enorme aqui, porque quando eu digo como crentes, aí eu pego toda a raça humana e tiro um pedacinho só e vou falar para ela agora, porque Cristo disse que o número é pequeno, o número relativo é pequeno, os que são salvos são poucos. Então agora eu me dirijo deste grande bolo formado pela raça humana, eu me dirijo para um grupinho que eu não sei o tamanho, mas que são os crentes. Então, como crentes que somos,
nenhum dia na semana é mais indicado do que o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, para adorar formalmente a Deus, o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é assim comemorado. Aproveitando nesta adoração formal a Deus, neste dia escolhido, aproveitando para olhar para trás e lembrar do descanso de Deus no dia da criação, e também olhar para frente, para o futuro, quando Ele dará por toda a eternidade um descanso eterno para os crentes descansarem das suas obras, como Ele descansou das suas. A vontade é muito grande de explicar um pouquinho de novo, mas eu estou me controlando para não fazê-lo, porque eu já coloquei uma luz muito grande nessa questão futura do descanso eterno no céu. Já contrastei com o descanso do judeu na lei, já trabalhamos nisso tudo. Por outro lado, é importante deixar claro, até relembrar, porque eu já disse aqui, que não há nenhuma lei, nenhum mandamento de Deus no Novo Testamento determinando que o crente adore a Deus de maneira especial no dia do descanso. Escolher um certo dia para descansar. Neste dia, de acordo com o Novo Testamento, deve adorar a Deus de uma maneira especial. Não vejo nada quanto a isso. Deus é para ser adorado igualmente todos os dias, ou adorado da mesma forma todos os dias. Que forma? De todo o coração, toda a alma, toda a força, toda a mente, tudo. Então, é assim que o crente deve adorar a Deus, não num dia diferente do outro. Então, como igreja, nós não temos estrita obrigação de guardar um dia na semana para realizar serviços religiosos. Não há uma obrigação bíblica quanto a isto para a igreja. Pode parecer estranho, esquisito, mas é a realidade. O que eu pude usar aqui de passagens bíblicas sobre o descanso no Velho Testamento, naquele período ali de Atos, e no Novo Testamento, eu usei o que tinha para usar. Então, não temos a obrigação de guardar um dia na semana para realizar serviços religiosos. No entanto, também como igreja é altamente recomendável e sábio que nós imitemos a igreja primitiva, quando tudo indica, não há provas, também na Bíblia, pode ter provas e tem do costume, eu falei isso, logo desde o início um costume foi sendo construído e tornou-se profundamente arraigado na igreja cristã. Mas um costume é diferente de um mandamento bíblico, de uma passagem bíblica que obriga o crente àquilo. Então nós temos que ser muito criteriosos na hora de traçar esses rumos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida coletiva, em termos de igreja. Repetindo, creio que como igreja é altamente recomendável e sábio que imitemos a igreja primitiva, quando tudo indica, reservou o mesmo dia na semana para todos descansarem e assim coletivamente se reunirem e adorar formalmente a Deus. Tudo indica que a igreja primitiva, logo no começo,
começou a fazer assim, e há passagens, como eu li para vocês, que tem essa sugestão. É assim que eu penso, achando que a ideia ou o costume de guardar um dia na semana para todos adorarem a Deus coletivamente é excelente. E a ideia para que esse dia na semana seja o dia do Senhor, que chamamos de domingo, que tudo indica foi o dia que a igreja primitiva guardou, embora com indicações frágeis, mas tudo indica que foi, e não é frágil o fato da história, como eu já expliquei, ninguém vai basear doutrina em cima de história, em cima de costume, mas é fortíssimo, e não havemos como deixar de reconhecer isto, como todo o cristianismo, incluindo o falso cristianismo, até ele faz. Até ele faz. Porque nós que somos, fazemos parte de um cristianismo sério, bíblico, correto, porque não iríamos fazê-lo. Então, a guarda do domingo pela igreja, imagino, creio, estou convicto de que é absolutamente saudável, não se deve pensar em, por algum motivo, mudar, mas se por acaso nós soubermos que lá na África, numa certa tribo, seja lá onde for, tem um grupo de cristãos que por algum motivo não se reúnem no chamado dia do Senhor ou domingo, mas se reúnem no outro dia da semana, não podemos dizer que eles estão biblicamente errados, no sentido rigoroso da palavra biblicamente. Mas aí são exceções de exceções, e há muito tempo eu já percebi quanto tempo eu perdi, mas acho que fez parte na minha juventude, eu digo juventude logo após a conversão, com 22 anos, então um senhor novo, e quanto tempo eu perdi discutindo exceções. Como eu disse, talvez faça parte, eu não vou desencorajar um jovem de 20 e poucos anos de idade da igreja que gosta de teologia, gosta de estudar a Bíblia, de doutrina. Eu vou dizer, não entra em discussão nenhuma, não, zero sobre teologia, sobre exceções, e como é que faz com a tribo lá, ou do índio que nunca ouviu o evangelho, vai ser salvo, não vai ser salvo, e tudo isso. Tal. Eu acho que é inevitável, faz parte, isso enlarguece a mente, o coração, desde que haja um espírito bom de querer trocar ideias com o outro, querer aprender, querer exercitar, tudo bem, não tendo amargura. A amargura não presta nem para uma criança de 8 anos, nem para um velho de 80. Então, com amargura não é bom. Mas, e quando eu digo que acho que perdi tempo discutindo exceções, é uma forma de dizer, eu posso até retirar isso, não é que eu perdi tempo, deixa eu dizer de outra forma, hoje eu não faria mais isso, porque hoje eu consideraria perder tempo, hoje. Mas na época eu faria de novo, porque a minha mente jovem e muito curiosa para estudar a Bíblia, querendo acertar, e a mente de outros da mesma idade, então é inevitável que venham discussões e leituras de livros e as doutrinas, as mais polêmicas e tal, é normal. Os jovens podem discutir à vontade, mas sem amargura, sem raiva daquele que defende a eleição. Como é que Deus é injusto desse jeito? Para! Assim não. Deus não é injusto coisa nenhuma. Se há eleição, então é. Tá bom, então vamos parar aqui a discussão, que é melhor. Se ficar nesse nível, você pode ter 15 anos. Não discuta, porque não é bom. Mas, se não for assim, dizer, mas não será que a justiça de Deus fica assim um pouquinho difícil de compreender com a doutrina da eleição? Ah, melhorou. Fica.
Aliás, deixa eu dizer, impossível. E continua, mas é saber discutir para você enlarguecer e crescer com isso. Então, essa questão aqui do dia do descanso, como eu já disse para vocês, uma vez estava eu e 2 pastores da minha idade, todos 2, aliás, os 2 com boa solidez teológica em seminário, eu nunca tive em seminário, mas conversando ali os 3, de repente nós percebemos que havia 3 opiniões diferentes sobre o dia do descanso. Todos 3 sérios, batistas, fundamentalistas no sentido mais largo da palavra, o mais estreito, eu nem sei como classificar hoje isso direito, mas fundamentalista no sentido das doutrinas básicas das Escrituras. 3 opiniões diferentes. Como nós já tínhamos uma certa idade, isso deve fazer uns 8 anos ou 10, tínhamos uns 50 e tantos, 60 anos, aí a discussão durou acho que uns 2 minutos, vamos tomar um cafezinho? Pronto. Cada um já tinha discutido na vida o que havia de discutir sobre o assunto. Não ia mais convencer um e convencer outro. Você acha isso? Eu não acho assim. Eu também acho. Pois eu acho diferente. Eu acho assim, acho que é assim, deve guardar, não deve. É porque pela lei, antes de Moisés, depois de Moisés, tá bom. Sim, então, aí, mudamos de assunto. Melhor coisa, para a nossa idade. Então, não estou pensando em mudar o dia dos nossos cultos, em deixar de guardar o dia do Senhor, tudo isto. Ao colocar isso aqui, eu não estou absolutamente com algum tipo de pensamento, mas eu tenho que ensinar a Bíblia para vocês, e a Bíblia ensina isto. Pela Bíblia, nós não sabemos qual é o cânon da Bíblia. Já disse isso para vocês umas 2 ou 3 vezes, e estou repetindo, para vocês não esquecerem isto. Pela Bíblia, nós não temos o cânon da Bíblia. Os 66 livros da Bíblia não estão arrolados, alistados em nenhuma parte da Bíblia como sendo o cânon sagrado. Mas eles estão na minha Bíblia, são 66, como é que não estão? Mas quem botou? Eu quero que você me mostre, num desses livros, os 66 descritos. Esse é o cânon de Deus. Não tem. E nós somos profundamente convictos disso. Nós, pelo menos, uma grande parte do cristianismo. Pronto. Então, nem tudo que a gente crê com firmeza e faz valer a vida inteira, nem tudo pode ser provado biblicamente, embora tenha uma larga explicação para dar, correta, digna e tudo mais. Eu quero encerrar esta exposição sobre o 4º mandamento com uma passagem interessante. Abre os bastidores do coração de Deus para mostrar que tipo de atitude Deus gostaria que o judeu lá tivesse no dia do sábado. Porque estamos falando de Isaías, estamos falando de Velho Testamento, plena validade da lei. Então, a rigor, o que eu vou ler aqui é para o dia de hoje e não é. Não é, porque não está se dirigindo a um judeu ou um prosélito que oficialmente abraçou o judaísmo e que está debaixo da obrigação de guardar o dia do sábado, conforme a lei de Moisés. Nesse sentido, esta passagem não é para nós, porque não temos a obrigação de guardar o sábado de acordo com a lei de Moisés. Mas essa passagem tem tudo a ver conosco. Quando Deus abre o seu coração, através do profeta, e diz, olha, a atitude que eu gostaria de alguém, pressupostamente, óbvio, um judeu,
mas fica detalhe, porque alguém que vai guardar um dia na semana para me adorar, tudo bem, eu sei que eu exigi esse dia da semana, hoje não exige mais, em termos bíblicos, neotestamentários, já expliquei, mas o que Deus gostaria que tivesse no coração de alguém que estivesse guardando um dia na semana para adorá-lo, isso está escrito. Isso tem tudo a ver com o crente hoje. Isaías 58, 13 e 14. Essa é a maneira que eu acho correta de usar as Escrituras. E usar profecias ou usar passagens para judeus fiéis, mostrando como Deus gostaria que fossem e aplicando para um crente no Senhor Jesus Cristo, porque um judeu fiel era um crente. Não sei se posso dizer no Senhor Jesus Cristo, no sentido dele ter se entregue pessoalmente e conscientemente a Cristo, mas posso dizer no sentido de que ele foi salvo pelo sangue de Cristo, sim, como cada um de nós. Então, Isaías 58, 13 e 14 diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu quero parar aqui. Aqui vem um aspecto muito poético, que eu não vou nem utilizar. Então te deleitarás no Senhor. Então isso mostra o que Deus queria, não apenas em termos externos, em termos de comportamento, mas em termos íntimos, em termos de atitude no dia do sábado. Primeiro, cuidar dos próprios interesses. Não queria que o guardador do sábado cuidasse dos próprios interesses. Então, se você for fazer uma analogia agora, aplicando com o nosso dia do Senhor, o descanso, nós escolhemos para o descanso, a sociedade, inclusive, até não cristã, escolheu para descanso físico e trabalhista, mas nós aproveitamos isto e escolhemos para o dia do descanso e para adorarmos a Deus de uma maneira mais coletiva, ou de uma maneira coletiva, tem tudo a ver aplicar isso. Então vamos lá, não cuidar dos próprios interesses. Eu entendo aqui que nem esteja falando do aspecto egoísta, mas do aspecto das obrigações normais de cada um, levar um carro para a oficina, ir para um dentista, a não ser que seja uma dor braba, e urgente, claro, mas de procurar um móvel para comprar para a sala, de ir para o trabalho, ganhar o pão, a não ser também, como exceção, que a pessoa trabalhe naquele dia e não conseguiu outro tipo de emprego e tal, mas de uma maneira, as exceções aí, mas de uma maneira geral, não trabalhando para ganhar o pão naquele dia, não cuidar dos próprios interesses, se deixar em segundo plano, não no aspecto egoístico, que esse é para não ser nunca, mas no aspecto mesmo das coisas normais da vida. O que eu gosto mais é desse aqui. Cuidar dos teus próprios interesses, não cuidar, dos próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso, porque aqui fala agora de coração.
Se você gostar do sábado, o que eu quero, Deus falando para aquela época lá, eu quero que você goste, se deleite neste dia em que você vai ter que guardar, quase que dizendo, infelizmente, porque eu obriguei, mas o ideal mesmo é que eu não precisasse nem obrigar, mas tudo bem, está obrigado, faça isso. Mas o que eu queria mesmo é que não fosse por obrigação. O que eu queria mesmo é que fosse por deleite, já que eu obriguei, já que eu mandei, e ao mandar e obrigar, eu orientei, eu disse como eu queria. Aproveite em vez de dizer, tem que guardar o sábado, porque é o dia do Senhor, está na lei de Moisés, se eu não guardar tem penalidades. Não, 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 que maravilha o dia do Senhor, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele mandou. Ele quer ser lembrado como o Criador que descansou no 7º dia, Ele quer ser lembrado como aquele que vai nos dar o descanso na terra prometida, como eu já comentei, isso para a geração que estava no deserto, tudo mais. E até mesmo para o descanso eterno. Esse dia eu vou lembrar disso tudo e eu vou achar delicioso ter um dia. Que coisa boa eu ter um dia para fazer isso. Bora fazer isso todo dia. Vamos em frente. Honrar o dia do Senhor, considerando-o santo. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, honrar o dia do Senhor, esse é um dia especial para mim. Então, isso pode ser feito de coração por um crente hoje? Pode e deve. Senhor, eu vou te homenagear como um ser humano, porque tu descansaste no 7º dia, em 7 tu tiraste 1, e tu queres que tuas criaturas humanas façam isso também. Eu vou fazer. Vai ser um dia à parte. Vou lembrar do meu Criador. Aliás, esse meu Criador foi meu pai espiritual, que mandou um filho muito querido se tornar homem. E ele se tornou, sendo homem e Deus, morreu numa cruz, derramou sangue por mim, me salvou, voltou para o céu, ressuscitou. Num certo dia, Senhor, eu não tenho obrigação mais de guardar o sábado, porque está na lei de Moisés e essa parte cerimonial já passou. Mas, Senhor, eu queria muito te honrar num dia da semana, no dia que eu tirar para te honrar como Criador, eu quero aproveitar para te adorar como um servo, como um crente, como um filho. E esse dia vai ser o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. Que maravilha que a tua igreja adotou este costume logo no comecinho da jornada cristã, após Cristo ter voltado para o céu. E obrigado porque tu registraste lá em Atos, assim, não a ordem, mas umas passagenzinhas, na realidade 3, na realidade mesmo uma, dando uma ideia de uma reunião coletiva no dia. E a igreja pegou aquilo, e eu acho que o Espírito Santo implantou aquilo no coração dos crentes, da igreja de Cristo, como implantou o cânon. Então, o Espírito Santo, acho que veio dele implantar isto no coração da igreja, e eu acho isso um espetáculo. Eu acho muito gostoso descansar do meu trabalho, deixar para consertar o carro depois, e comprar uma camisa depois. Eu vou aproveitar e vou descansar das minhas obrigações, e vou me deleitar nesse dia, e eu vou honrar, eu vou tirar para mim como um dia à parte mesmo, como um dia santo, santificado. O que quer dizer santificar? É colocar à parte. E o segundo propósito, o segundo pensamento é não contaminar, porque tirar à parte e deixar lá puro, a ideia de pureza, não contaminado. Honrar, santificar este dia. É assim que eu quero, Senhor Deus, no meu coração. Aí ele diz,
acho que quase repetindo, não seguindo teus caminhos, nem seguindo tua própria vontade. Aqui, quase repetindo, não cuidar dos próprios interesses, mas eu acho que vai um pouquinho mais fundo, porque não é só cuidar dos interesses em termos, como eu disse, fazer isso, fazer aquilo, uma obrigação A, B ou C, ou trabalhar, coisa assim. Mas agora, não seguir a própria vontade, não fazer as coisas mais pessoais, internas, certas coisas que gostaria de fazer, até certo tipo de lazer, até coisas talvez familiares, não sei. Fica muito com cada um a aplicabilidade disso aí, a maneira como vai proceder, fica com cada um. Eu não tenho legislação bíblica para isso. Mas eu estou dizendo que Deus disse por Isaías que gostaria muito que alguém que fosse guardar o dia de sábado não seguisse os próprios caminhos, nem fazendo a própria vontade. E o que é isto? Fazer a vontade de Deus. Claro, se a sua vontade aqui, de uma certa maneira, colide com o que acha, a sua consciência indica que você deveria estar fazendo no dia do Senhor, coerente com a ideia de guardar o dia do Senhor, de não fazer as coisas naturais da vida, de santificar e tudo mais, é isto. Não, então isso aqui eu vou deixar para depois. Vou deixar para depois. Hoje não. Hoje eu vou me esquecer mais. É assim que eu entendo. Por fim, nem falando palavras vãs. Ora, quer dizer que os outros serviços podiam falar palavras vãs à vontade. No sábado, não. Claro que não é isto. E não é difícil entender que a ideia aqui é de concentração, meditação, mais atenção no que vai dizer, no que vai ouvir. Eu acho que isso aqui mostra uma atitude interna, mais para dentro, um pouco mais contido, mais concentrado nas coisas de Deus. Encerrando, é claro que individualmente cada um está reservando o dia do Senhor, o domingo, para descansar. Claro, até, como eu disse, até pelas leis, até pelo país e tudo, todo mundo para, em princípio, geralmente, no dia de domingo. E é claro também que nós estamos reservando o domingo para adorar a Deus coletivamente. Ótimo, estamos cumprindo bem, vou dizer, imitando bem o costume fortíssimo da igreja desde o início, há 2000 anos. Muito bem. Mesmo assim, eu espero que essas pregações, especialmente talvez essa conclusão, faça com que cada um olhe para dentro do próprio coração e pense: o que eu vou fazer deste assunto tão importante na Bíblia, que é o dia do descanso? Eu falei em 3 ou 4 diferentes tipos de descanso que a Bíblia fala. Não é um assunto fácil. Falei também 2 vezes. Olha, se você parece que isso aqui está muito enrolado e complicado, não se preocupe, não, é porque é mesmo. Então, é um assunto difícil. Mas é tão importante que tem lá vários tipos de significados. Tem evolução ao longo das Escrituras, como eu coloquei, Velho Testamento, época de formação da igreja, depois da igreja, a igreja adotou, não adotou. Então, é um assunto muito importante. Se é importante, tire um tempinho para pensar nisto, para traçar rumos diante de Deus. Senhor, é o seguinte: o meu dia do descanso, o meu domingo, eu vou fazer assim, assim e assim. Trace um rumo, critérios, propósitos. Você tem alguma liberdade para isso, como eu disse? Não tem passagem nem que obrigue a guardar o próprio dia o próprio domingo. Mas converse com sua esposa, com seu marido, e
trace rumos para com os filhos, e você já na fase adulta, adolescente, ou ainda para a fase adulta, trace um rumo. Isso aqui eu não vou fazer, não, no dia do Senhor. Ah, porque o fulano... Não, deixe o fulano lá, deixe que ele use a consciência dele, que ele deixe lá. Mas eu vou fazer assim com o meu dia do Senhor. Eu vou santificá-lo, eu vou oferecer a Deus, eu vou estar mais voltado para as coisas do alto, como uma honra ao meu Deus. Não é porque eu vou adorá-lo, disso, não, você vai adorá-lo, quer dizer, não, é sim, mas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai adorar a Deus, todo o teu coração, toda a sua alma. Bem, isso não se discute, mas vai ser um dia diferente, dentro do meu coração. Não é só diferente nos costumes, nos horários. Menino, tem que estar pronto 9 horas, corre e tal. Eu sei que é diferente em tudo, mas não só isso, mas dentro do seu coração. Achar o domingo um dia deleitoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas, a cada um fazer o que a consciência manda. Agora, Senhor, que seja uma consciência limpinha, uma consciência sensível, que ouça o sussurro do Espírito Santo. Não adianta eu seguir minha consciência, mas uma consciência bruta, uma consciência com pecados não confessados, uma consciência sem estudo bíblico, uma consciência sem meditação, consciência secularizada. O que adianta? A consciência de um crente assim, Senhor, não vai entender bem as coisas do alto, não. Vai ficar muito confusa quando querer misturar as coisas do alto com as coisas da terra. E vai misturar. Então, que cada um primeiro cuide de tornar a sua própria consciência bem afinada com o Teu Santo Espírito. Aí sim, cada um siga a sua própria consciência e faça do dia do Senhor algo muito agradável a si próprio e muito agradável a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.